falando um pouco dos erros mais comuns que os advogados costumam cometer. Alguns erros eu mesma cometi, outros são os erros mais comuns aí, que a maioria dos advogados e advogadas cometem. E essa aula de hoje, gente, é uma aula especial por quê? Porque eu constatei que o erro mais comum da advocacia, que a gente pode dizer e fazer um resumo de todos, é um erro relacionado à nossa forma de precificar, a nossa forma de estabelecer o valor do nosso serviço. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês com muito amor e com muito carinho que nós não somos ensinados a isso, nós não temos a menor ideia, né? Não passa nada na nossa faculdade que nos ajude a pensar, primeiro, sobre qual é o produto que a gente entrega para as pessoas, enfim, o que a gente entrega ali jurídico, né? O que é o meu produto? E depois a coisa dois, ninguém nos ensina como é que eu coloco, como é que eu calculo o valor dessa cobrança, assim, como é que eu faço para isso acontecer, né? Ninguém explica isso para a gente. E se ninguém explica, a coisa fica muito feia, né? Porque a gente não sabe como fazer, é verdade. Aí a gente vai com a vida aprendendo. Só que quando a gente vai aprendendo com a vida, assim, de um jeito meio maluco, a gente corre muito risco de errar, porque a chance da gente estabelecer equívocos em coisas que a gente faz nas primeiras vezes é imensa. E se a gente faz isso sem estratégia, nossa, muito mais ainda. Então, essa live aqui, dessa série que é Advogando com Leveza, né? Ela é sobre o erro mais comum da advocacia, aquele erro que te impede de verdade de chegar nas 3 vezes mais de recebimentos de honorários aí com a advocacia leve em família de sucessões. E vamos começar pensando um pouco então, se vocês estiverem disponíveis de fazer isso comigo, manda essa livezinha aí para os amigos, gente, que o Instagram comece a entregar e avisar mais pessoas. Bota aí no coisinho, manda para pessoas próximas, advogados que possam querer, que o Instagram entende que a gente merece que eles entreguem essa live para outras pessoas. E quem está no YouTube aí, obrigada por estarem já comentando. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar sobre o que é o nosso serviço jurídico de um modo geral, certo? Nós aprendemos na faculdade que o nosso serviço jurídico é entregar às pessoas, entregar aos clientes um projeto final e acabado daquilo que ela precisa para resolver a lide dela. Ah, não entendi, Simone. Quando um cliente de família e sucessões ele chega na nossa frente, ele olha para a gente e diz assim: nossa, eu preciso contratar um divórcio. E aí, na nossa cabeça, a gente pensa que o nosso serviço jurídico é entregar um divórcio para essa pessoa. Só que nós não enxergamos a sequência de coisas que acontecem e que são o nosso trabalho, que ainda não são o divórcio para a pessoa. Por algum motivo, lá nas cadeiras de prática jurídica, nós aprendemos que nós devemos entregar a peça para o cliente. E nós fazemos uma associação direta do cliente com a peça. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem ali atendendo a pessoa está te contando a história, e aí a tua cabeça já está traduzindo juridicamente o que ela precisa. Como assim, Simone? A pessoa está te contando ali, porque então aí eu tenho um marido que isso, uma esposa que isso, uma criança que isso, um pai que isso, uma mãe que isso, e automaticamente a gente já está pensando, isso aí pode ser alienação parental, isso aí deve ser não sei o quê. Automaticamente o nosso cérebro vai entrando na Matrix e fazendo associações loucas com relação às lides que eles podem enfrentar e com relação às peças que nós podemos fazer para que a gente consiga entregar aquela lide que a pessoa tem. Então, o cérebro da gente é vinculado absolutamente a entregar o produto jurídico que a pessoa quer, ou que a pessoa precisa, ou que a pessoa deseja. E aí, quando a pessoa diz assim, eu estou me desentendendo com meu marido, vem na nossa cabeça, divórcio. A lide vem na nossa cabeça, porque foi isso que nós fomos ensinados a fazer. E aí, gente, quando vem
um pacote pronto na cabeça, nós não conseguimos entender aquilo que é de fato o que nós temos que entregar para as pessoas em termos de serviços jurídicos. Eu explico. Antes da gente conseguir sentar e fazer essa petição, certo? Divórcio, vamos pensar no divórcio. Antes de eu sentar e entregar essa petição para a pessoa ir lá no fórum e protocolizar essa petição, tem um conjunto de medidas e de estratégias e de coisas que estão lá no início e que eu não pensei. Eu vou precisar atender essa pessoa de alguma forma. Eu vou precisar analisar documentações dessa pessoa de alguma forma. Eu vou precisar conferir se os documentos dela estão ok ou não estão. Eu vou precisar olhar para a sequência de coisas que ela está dizendo e ver se essa sequência de coisas que ela está dizendo confere de fato com a realidade ou se ela acha que isso é verdade. Já me aconteceu várias vezes, e me conta que isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem atendendo uma pessoa, a pessoa diz, você é casado, ou vive, ou tem união estável? Não, a gente é casado, claro que sim, a gente é casado. Aí a pessoa vai te falando que é casada. Aí quando tu pedes a certidão de casamento, a pessoa diz assim, não, mas a gente não é casado no papel. Essa dissonância entre aquilo que ela te fala, o que ela acha que ela tem e aquilo que ela tem de verdade, isso, gente, vai gerar trabalho. Aí vocês vão pensar assim, mas Simone, o que isso tem a ver com a advocacia leve? O que isso tem a ver com 3 vezes mais? O que isso tem a ver com receber 3 vezes mais com a advocacia leve? O que isso tem a ver com o erro da precificação, né, Andréia, querida? Reflexão virada de chave. Sim, Andréia, entregando o ouro de verdade aqui. Tem a ver que se você não enxerga isso como trabalho, isso que é marcar o agendamento, sentar com a pessoa, analisar os documentos e checar se isso é verdade ou não e se isso é correspondente ou não às questões jurídicas que ela está trazendo, você não remunera essa fase. E se você não remunera essa fase, você vai trabalhar um tanto de horas totalmente gratuitas para, quem sabe, um dia, se o cliente entender que você é a pessoa certa para ele te contratar. Aí você vai dizer assim, mas Simone, mas que coisa louca! E é isso que tu ensina? Não, gente, olha só. Ontem, no evento, eu mostrei quais eram os 7 erros. E a maioria das pessoas me mandou mensagem dizendo que já cometeu pelo menos 3 deles. E aí eu posso dizer para vocês, 3 erros, gente, é muito significativo. Se vocês querem que eu libere aí, se alguém eventualmente não viu ainda e quer que eu libere o episódio, gente, coloca aí que a equipe vai ver. Libera o episódio, libera aí. Porque a gente pediu para deixar disponível para que vocês pudessem acessar. Então, assim, gente, se pelo menos 3 dos 7 erros, e aí quem viu até o final eu soube que eu dei um 8º erro ainda, né? Um 8º erro, então são 3 de 8. Se vocês pensarem que a maioria das pessoas cometeu pelo menos 3 dos 7 erros, gente, 3 dos 7 erros, significa que tem alguma coisa aí que é verdadeira. Então, assim, eu posso dizer para vocês que um erro é exatamente contratar o combão, contratar o combo generalizado, contratar o combo imenso. Não dá? Por que não dá? Porque tem uma parte disso que não tá calculada. E aí, tem um erro que eu sei que algumas pessoas já cometeram, e aí eu vou falar, que é assim, não, então eu vou encontrar gente que tenha mais potencial pagador, eu vou encontrar mais pessoas que paguem bem, essas pessoas que pagam bem são pessoas que eu tô atendendo clientes que não têm muita capacidade econômica, eu tô atendendo o pessoal que não tem muita capacidade econômica, eu posso dizer para vocês, por que isso é erro, gente? Porque se eu não mudar essa estratégia de pensamento que eu apontei para vocês, vocês vão entrar num vértice de aumento de trabalho, de aumento de agenda e de aumento de serviço, e aí não multiplica por 3 o faturamento nunca, porque você vai estar sempre sentado atendendo alguém, e aí você vai precisar trabalhar até as 9 horas, 10 horas da noite para conseguir fazer a petição, que é aquilo que você acredita que é a entrega do direito do cliente.
Ah, Simone, tem estratégias disso, da gente olhar para esse momento e precificar esse momento? Claro que sim, gente. Como é que a gente faz? A primeira coisa é conscientizar. Ó, isso é serviço jurídico. Sabe por que isso é serviço jurídico? As pessoas às vezes me ligam e dizem assim, Simone, vamos tomar um café, tô querendo tomar um café contigo. Gente, eu amo tomar café. Mas olha só, se a pessoa quer tomar café comigo, ela não pode me perguntar dúvida jurídica. E se ela quer tomar café, ela também não pode me perguntar coisas sobre aquilo que eu faço da minha atividade profissional. Tipo assim, será que dá para tu me dar uma dica do não sei o que, do não sei o que? Isso não é um café, isso é um encontro profissional. Se esse mesmo café que ela toma comigo, ela pode tomar com a mãe dela, com a irmã dela, com a tia dela, com a melhor amiga dela, é um café. Mas se nesse assunto do café, de qualquer forma, acontece uma conversa jurídica, deixa de ser café e passa a ser trabalho profissional. E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, porque é muito legal tomar um café. E eu amo quando os meus colegas me convidam para um café e são super claros e dizem assim: olha, eu tenho que conversar contigo uma questão profissional, gostaria de tomar um café. Nossa, isso é joia. O que não é joia? Gastar, investir o tempo num café que, na verdade, já vai suprir as pessoas e as pessoas vão sair com a dúvida feita já. E aí a consulta, que é o meu ganha-pão. Não pagou a consulta porque era um café. Mas e aí eu não sei o quê. E ainda certas pessoas te mandam mensagem depois. Eu não anotei aquilo. Será que tu pode me dizer onde é que mesmo que eu tenho que fazer aquilo? Então, assim, se nós olhamos bem, existe todo um serviço jurídico feito, analisado e entregue antes da pessoa nos contratar, gente. E essa entrega antes é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas tá errado fazer um over delivery para o cliente? Ou não, para o cliente tá certíssimo fazer um over delivery. O que não é certo é fazer um over delivery para uma pessoa da rua, qualquer que nunca te contratou. Como assim, Simone? Mas ela pode vir a ser seu cliente. Se ela pode vir a ser seu cliente, precisa ser estratégico. Você precisa saber por que você está contatando aquela pessoa e o que você espera dela. Ela precisa saber que você está esperando essa contratação. E aí, gente, amanhã tem uma aula que foi preparada, maravilhosa, e que diz direitinho, especificamente, quais são as coisas que eu preciso atentar para ter 3 vezes mais. Eu estou vendo a Dani aqui. Dani, devo, não nego, entrego na sequência. A Dani está na mentoria e eu estou para validar um portfólio maravilhoso que ela me apresentou com toda a estratégia para as redes sociais, porque ela está fazendo uma migração diária e essa migração diária da vida dela vai, olha, em breve vai dar muito certo. Por quê? Porque ela está com estratégia. Ela colocou tudo na estratégia. E aí, gente, vamos lá, vamos seguir aqui. O que acontece com a pessoa que quer tomar o café? A pessoa que quer tomar o café, ela toma o seu tempo, ela não te dá nada em troca. E, gente, pode tomar um café para ter uma conversa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele café que a gente sabe que é consulta, que a gente sabe que é serviço jurídico. Faz sentido? Alguém já passou por isso? Aí uma amiga bem querida, eu queria conversar contigo, não sei o quê. Aí tu vai, senta para conversar, é a dúvida jurídica. Aí o que a gente faz? Com todo amor a gente diz: oi, tudo bem, fulana? Esse é meu trabalho. Sabe, eu posso conversar contigo, a gente pode tomar o café, mas se tu precisar de uma consulta jurídica, eu vou ter que te explicar como é que funciona. Às vezes a pessoa não sabe nem aonde ela precisa ir em determinado lugar. Só que para a gente saber onde que precisa ir, a gente precisa estudar. E aí, se a gente precisa estudar, a gente precisa dar retribuição, a gente precisa dar remuneração. Aí vocês vão me dizer assim: Simone, mas como é que eu faço para comunicar isso, para dizer isso para a pessoa? Não tem outro jeito do que dizendo bem claramente: oi, fulano, olha só, se é tomar um café de amigo, tudo certo,
muito tranquilo, a gente pode tomar um café de amigo, mas se o café é para a gente fazer algum serviço jurídico, eu vou te explicar como é que funciona meu trabalho. Simples. E explica para a pessoa como é que funciona o seu trabalho. E aí, gente, ontem veio mais uma dúvida, né? Eu abri caixinha de perguntas e a pessoa me perguntou assim: tenho muita dificuldade de dizer que cobro consulta. E quando digo que cobro consulta, a pessoa foge e aí ela não quer consultar comigo, e aí com isso eu não tenho casos. E aí eu achei bem interessante, deixei para a live de hoje para conversar, que é assim, gente, a pessoa que não paga consulta, ela quer receber alguma coisa gratuita e graciosamente. Ela quer receber alguma coisa que não é serviço, porque na realidade nem relógio trabalha de graça. Até o relógio tem a pilha ali que a gente precisa aprender a fazer. Não sei se faz sentido para vocês, até o relógio precisa de um combustível para trabalhar. E se a pessoa não é disponível a pagar consulta, ela provavelmente não vai pagar os seus honorários finais. E aí isso conecta com outro erro, que é aumentar o valor dos honorários. Não, eu vou aumentar o valor dos meus honorários. E eu posso dizer para vocês, aumentar o valor dos honorários pode empobrecer o advogado. Como assim? Assim mesmo. Porque quando a gente aumenta o percentual final dos honorários, na nossa cabeça a gente vai ganhar mais. Ai, nossa, multipliquei por 3. É simples, eu vou multiplicar por 3, é só botar o percentual a mais ali. 3 vezes, era 5% que eu pagava, então agora eu vou cobrar 15%. Por que que isso é erro e não é acerto, gente? Porque na nossa cabeça a gente não mudou aquele mindset que eu comecei a dizer para vocês no início dessa live. Eu não estou enxergando a quantidade de serviço jurídico de verdade que eu entrego para as pessoas. E esses 15% vai ser o equivalente à cenoura. Cenoura que vai na frente do burrinho para iludir o burrinho de que ele precisa caminhar um pouco mais e caminhar um pouco mais e caminhar um pouco mais. E por que que isso é uma cilada para os advogados de família e sucessões? Porque habitualmente os processos costumam demorar muito, muito, muito mais do que os outros processos. E habitualmente o advogado precisa sustentar o dia a dia do escritório, normalmente sustentar o dia a dia do escritório, e com isso precisa estar captando clientes novos a todo um minuto e todo momento. E o que que acontece com ele? Se ele tem 1 ou 2 clientes novos por dia, ele se sobrecarrega com atendimento, com passar proposta, com não sei o quê, e perde, gasta tempo nesse comercial. E aí não consegue entregar no tempo que é dele essa atividade final que o cliente quer, que é a petição. E aí aquilo que ele achava que ia ganhar em 3 anos, ele acaba vindo a receber, quando recebe, em 7 anos. E o que que ele fez durante esses 7 anos? Prestou o serviço jurídico gratuito. Ah, não, eu cobro um valor inicial. Claro, cobra 12 mil reais, a pessoa fica chocada de tão caro que é. Ou quando consegue cobrar 30 mil reais, a pessoa fica chocadíssima. Meu Deus, que advogado caro, cobra 60 mil reais. Nossa, que advogado mega caro de 60 mil reais. E aí você pega 60 mil reais, divide pelo número de meses desses 7 anos, são 12 meses, se fossem 10 anos, seriam aí 120 meses. E aí você vai me dizer quanto que você recebeu por mês dessa pessoa. Então, por que que às vezes aquilo que a gente acha que é a solução para o nosso problema é o grandíssimo erro? E aí, gente, eu passei 7 erros mais comuns, 7 coisas que a gente faz, que as pessoas fazem ali no dia a dia, e que parecem acerto, mas que na verdade é erro. Então, assim, aumentar a percentual final nos honorários é erro. Mas por que é erro, Simone? Porque te faz escravizar nessa fase de prestação de serviço e te traz a tendência de trabalhar gratuitamente, antecipadamente. Aí vocês vão me dizer, mas
Eu não estou conseguindo encontrar pessoas que façam o pagamento. Aí eu digo para vocês, que bom, pelo menos você não está trabalhando de graça. Ah, mas eu queria trabalhar de graça. Ok, projete-se para prestar um serviço comunitário, para fazer advocacia pro bono, para prestar serviço gratuito de verdade. O que não dá é na sua atividade fim prestar serviço gratuito. Se você quiser fazer serviço gratuito, eu mesmo faço um monte de serviço voluntário, gente, mas é muito claro para mim quando eu estou sendo advogada pro bono e quando que eu não estou sendo advogada pro bono. Porque eu não posso fazer pro bono na minha atividade profissional fim. O pro bono eu vou fazer em outro lugar. O pro bono eu vou oferecer para outras pessoas, vocês entendem? Porque na minha atividade fim eu preciso sustentar um escritório. Se eu quiser sustentar, e não estou falando um escritório físico, tá? Eu preciso sustentar uma atividade de advocacia. E para eu conseguir sustentar uma atividade de advocacia, eu preciso receber. Porque quando eu vou lá na companhia de energia elétrica e eu digo para eles, oi, tudo bem? Eu gostaria de contratar aqui vocês. Ninguém diz para mim, eu vou fazer um pro bono aqui para ti. A sua água, vou fazer um pro bono no seu telefone, vamos fazer um pro bono do seu telefone? Na atividade fim, gente, não dá para a gente fazer pro bono. E se quiser fazer pro bono, tenha consciência. E aí é outro erro básico aqui, que também trabalhamos ontem, mas que vale a pena repetir aqui. Baixar os honorários para não perder o cliente. Por que que isso é erro, gente? Porque cada vez que eu, ao invés de atender graciosamente pro bono, baixo o valor dos meus honorários para atender a expectativa ou a possibilidade daquela pessoa, o que eu estou fazendo comigo é doando meu tempo e meu dinheiro para essa pessoa. Como assim? Se nós pensarmos numa atividade via valor hora, então, pessoas que trabalham valor hora, Miriam, querida, dizendo lá, estou super encantada, preciso virar a minha chave, estou encontrando o meu caminho através da Simone. Ai, coisa boa! Miriam, é fato, olha, eu tenho depoimentos das alunas que dizem que já receberam 3 vezes mais e outras que colocaram uma meta intermediária que já conseguiram o faturamento do mês que colocaram de meta só aplicando as estratégias. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, gente, é que ninguém ensinou a gente a fazer. É isso. Ninguém te ensina a fazer, ninguém te ensina a olhar para a tua atividade profissional. O pessoal da administração sabe fazer isso, a gente não sabe. A gente não sabe fazer os processos. A gente não sabe porque ninguém ensinou. O que a gente sabe fazer? Petição, por quê? Porque a cadeira de prática não era uma cadeira sobre como que a gente atende, como que a gente precifica o trabalho, como é que a gente dimensiona o nosso tempo no trabalho. Nada disso a gente aprendeu na cadeira de prática. Eu não aprendi. Vocês aprenderam? Eu não aprendi isso, gente. Eu não aprendi. Eu não fazia a menor ideia que receber só no final do processo um percentual imenso podia me empobrecer, porque eu imaginava que daqui 3 anos isso ia estar liberado, mas não está. É 7, 8, 15 anos ele respondendo aí, cada mensagem de WhatsApp que chega dá um negócio assim, satura ali, deixa a gente super, super irritada. Então, assim, olha só, a Isabela pergunta, você aconselharia iniciar um escritório com essa estratégia, sem ter clientes, etc.? Se você estiver falando de um escritório físico, Isabela, eu sempre gosto de receber primeiro para depois me endividar em circunstâncias. Então, assim, eu hoje, por exemplo, não tenho a menor necessidade de ter escritório físico. Menor, gente, menor. Eu vou dizer, vou contar para vocês aqui. Na minha advocacia, gente, quando eu fazia advocacia hard, eu atendia muitas famílias empresárias, certo? Eu não tive nenhum cliente, 0 clientes que quiseram ir no meu escritório. 0, gente. 0, 0, 0. Porque a pessoa queria ou que eu fosse na empresa dele, ou que eu fosse na casa dele, ou que eu fosse na casa dela, ou que eu fosse em determinado num café. Era a coisa mais maluca. Eu tive escritório físico durante muito tempo, mas o cliente não queria ir no escritório físico. Então eu ficava lá pagando aquela estrutura e o cliente não queria ir. Na hora de ir no atendimento, ele queria sair desse ambiente. Então, assim, quando era uma questão que tinha que trabalhar com os outros sócios, ele preferia que eu fosse na empresa.
Quando era uma questão que era mais vinculada assim, a um sigilo, coisa assim, a gente ia para um ambiente que fosse um ambiente considerado neutro. E aí é bem pitoresco que antes mesmo da pandemia eu sentia a ociosidade daquele espaço. Então hoje eu diria, não agregue custo na sua vida, de jeito nenhum. Agregue serviços jurídicos inteligentes, agregue serviços jurídicos capazes de te gerar 3 vezes mais e agregue estratégia para fazer isso. Meu pai, advogado, fez muito serviço gratuito familiar. Eu tinha que fazer também para aprender. Saturei com isso. Gente, olha só, quando eu faço gratuito, gente, é gratuito de verdade. É tipo assim, eu me coloco nessa situação. Eu vou numa determinada entidade e me coloco lá fazendo o pro bono, ponto. E aí, com isso, eu não posso fazer outros. Estou tentando prospectar pela internet, não tenho cliente físico. A internet é um excelente, excelente lugar para fazer essa prospecção. Entretanto, também pode ser um erro. Por que pode ser um erro, gente? Porque quando a gente começa a prospectar sem ter estratégia, a gente pode atrair o cliente errado. A gente pode atrair o cliente que não é o cliente certo para a gente. E quando a gente atrai o cliente errado, a advocacia pesa e a gente perde. Então, assim, quando a gente pensa em outras estratégias de precificação, a gente pode pensar no tempo do processo. A gente não precisa pensar no combo da lead, né? Ó, o pessoal ali, brigadas de... A gente não precisa pensar no combo da lead, a gente pode pensar no tempo. O que deixa descrente é que a consulta, ninguém quer pagar a consulta. Pois é, experimenta aí no dentista e ver se dá para a gente não pagar a consulta no dentista. É que tem um comportamento social que deixa as pessoas não pagarem consulta, né, gente? E taxa mensal, o pessoal está cobrando, perguntando como é que funciona a taxa mensal. Não pode existir taxa mensal na advocacia, esse é outro erro, né? Não dá para existir taxa mensal na advocacia. O que nós podemos fazer é diferir os honorários. Como assim diferir os honorários? Nós temos um valor de precificação e essa precificação ela pode acontecer mensalmente. Por que não é taxa mensal? Porque quem pode cobrar taxas, gente, é o Estado, né? O Estado pode cobrar taxas e impostos. E pela OAB, a gente tem uma limitação que o cliente tem que saber o que ele está contratando. Então, a minha provocação para vocês é o seguinte: vocês precisam pensar no tempo do contrato. Então, assim, dá para a gente fazer uma precificação inicial, que é o chamado pro labore, e fazer uma contratação com um prazo. Essa contratação com um prazo, gente, ela vai te assegurar que a sua prestação de serviço só vai até aquele momento. E ela ainda vai te trazer a possibilidade de diferir esses honorários. Então, por exemplo, tem alunas da mentoria que elas fazem assim, eu cobro meio salário mínimo por mês pelos primeiros 2 anos. Ou eu cobro um valor de prolabore inicial, e aí quando o processo faz aniversário, eu cobro 24 prestações de X salário mínimo mensal. E aqui, gente, dá para vincular o salário mínimo, porque é bem existencial. Nós estamos falando também de crédito alimentar. Então, não é a indexação por salário mínimo de qualquer verba, ela é vedada. Entretanto, questões ali que são relacionadas a créditos alimentares, a gente pode fazer. E após 2 anos, a Fran pergunta, após 2 anos a gente senta com o cliente e vê. Primeiro, é um cliente que vale a pena a gente atender? Ou não, é um cliente que demanda, toda semana ficar demandando. Não, é um cliente ótimo. Recalcula a reta. Renova a contratação, renova os honorários, vê se é isso, se é aquilo, etc. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa de entregar a petição para a pessoa, vocês entendem? Então, assim, a gente tem um ótimo ferramental à nossa disposição, gente, só que muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, a gente está fazendo uma coisa para empobrecer e não para levar a vantagem. O pessoal ali botou
clique aqui na aula 1 e assista a aula 1 agora mesmo, aula 1 liberada, os principais erros. Se você tem dúvida, se você está fazendo errado ou não está fazendo errado, eu super recomendo que assista a aula 1. Essa aula 1, gente, ela já é um desafiador de mindset e já começa a nos tirar fora da caixa. Então, para vocês que pediram, e obrigada, pessoal da equipe, para vocês que pediram, por favor, presta atenção. E o pessoal da internet que está começando na internet, tem um erro ali, que é um erro relacionado à internet. Eu quero que vocês prestem atenção se vocês estão fazendo certo, se vocês estão fazendo errado. Por quê? Porque às vezes a gente quer começar, e eu vou dizer, começar é sempre muito melhor do que não começar, tá bem? Só que se você começar bêbado, perdido, olhando para os lados, você não vai chegar onde quer, você vai chegar a qualquer lugar. Eu sempre me lembro, tem uma metáfora, né? Se a gente entra numa estação de trem e a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente olha para todos aqueles trens e a gente não sabe qual que a gente tem que pegar, porque a gente não sabe nem procurar o trem correto. E a internet é mais ou menos isso. A internet, ela é uma grande estação de trem. E a gente precisa saber onde a gente quer chegar, porque se a gente vai a Paris, é um trem, se a gente vai a Roma, é outro, se a gente vai aqui para Caçapava do Sul, nem tem trem, mas a gente pega um ônibus ou uma rodoviária, né? Ou até mesmo um aeroporto. Se a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe onde procurar. E a internet, qual é o problema? Começar a falar para qualquer pessoa e para ir para qualquer lugar. Quando eu me coloco no lugar de falar para qualquer pessoa e para ir para qualquer lugar, qualquer pessoa vai vir até mim. E aí vai me dar mais trabalho. Tem uma aluna da mentoria que está muito irritada com isso, de responder aquele monte de mensagem. Aquele monte de mensagem que chega perguntando como é que é, se tem uma dúvida jurídica, quer contar a história do tio, da mãe, da avó. Então, assim, muito cuidado, gente, com essa coisa da internet. Às vezes a gente vai estar gastando um tempo que é precioso de estar captando, de estar, na verdade, encontrando o cliente correto só com uma estratégia ruim via internet. Então, assim, quando eu afirmo assim que existe um passo a passo pelos quais as coisas acontecem, e quando a Ângela diz assim: olá, concordo com a sua tese, porém o cliente alega que outros advogados não cobram consulta. Aí, Ângela, a gente tem que decidir quem que a gente quer ser. Eu tenho vários amigos que agora estão... Amigos não, mas pessoas que eu conheço que agora estão numa moda de ter relacionamentos abertos. Para eles serve isso, tem pessoal mais jovem aí. Para mim não serve. Eu escolhi quem eu queria ser. E aí, gente, por mais que eu reduza as pessoas que eu vou atender, eu quero atender somente pessoas que entendam valor nesse lugar. É bem punk. Aí tu vai me dizer assim: Simone, mas tu tá falando isso agora, que tu já tá na internet aí, tu tá falando isso agora que tu é professora, tu tá falando isso agora que tu já tem teus clientes. Aí eu posso te dizer, eu tinha esse pensamento, Ângela, de as pessoas não cobram consulta, as pessoas não sei o quê. E aí eu percebi que essa foi parte da estratégia que me levou a ficar doente com a advocacia. Eu achava que eu precisava realmente fazer a mesma coisa que o colega lá que também não cobrava. Até que eu percebi que eu precisava de uma definição. Quem é que eu queria ser na fila do pão? E aí eu tomei uma decisão muito forte comigo. Eu posso até ter um preço de consulta simbólico. E as meninas da mentoria sabem disso, gente. A gente passou por uma experiência, olha que legal, de ver o que um preço simbólico faz com a gente. Mas eu tenho que ter um preço. E esse preço simbólico faz com que a pessoa se movimente em direção àquilo. Porque senão, gente, é que nem a amostra grátis no supermercado. Às vezes a gente come aquilo sem estar com a menor vontade, como uma caloria inútil, até um produto meio mais ou menos. Mas é para experimentar, que aí a pessoa vai sentir como é que é. Se essa for a sua estratégia, certo, gente? Se é estratégia receber o cliente, fazer ele passar por uma experiência e depois aí então você vai não sei o quê, eu super entendo.
Aí, ok, mas precisa ser intencional. Hoje, eu digo para vocês assim, ó, eu prefiro o cliente que paga a consulta e que respeita meu trabalho como trabalho, do que o cliente que não paga a consulta, fica me contatando via WhatsApp todo o tempo, achando que está pagando consulta, porque está esclarecendo dúvidas, mais um pouquinho de dúvidas e mais um pouquinho de dúvidas, para depois chegar logo ali e dizer, ai, doutor, o seu valor é muito caro. E aí eu perdi 3 semanas com a pessoa nessa negociação. Não vale para mim. Mas isso não é o que precisa ser para vocês. Vocês conseguem entender? A estratégia que vocês forem tomar, ela precisa ser intencional para vocês. E é um pouco disso que temos que falar. Como é que muda esse mindset? Como é que eu mudo? Como é que eu enxergo isso como uma possibilidade efetiva? Para mim, eu bloqueei as pessoas curiosas com isso. É simples. Eu cobro. Ah, mas não sei o que. Gente, se não é para ser remunerado, eu passo tempo com meu filho, com meu marido, com a minha enteada, que são pessoas maravilhosas na minha vida, com a minha melhor amiga.